Nós estamos estudando aí o livro de Isaías, estamos nas últimas lições do livro de Isaías, e o livro de Isaías, ele é muito precioso, né? Porque ele mostra muito, muito, muito daquilo que viria a acontecer no futuro. Alguns desses acontecimentos já aconteceram, e alguns ainda estão para acontecer, e nós temos a convicção que o livro de Isaías vai se cumprir na sua íntegra, naquilo que Deus prometeu sobre o seu povo, Israel, sobre o seu povo, né? De uma forma geral, que somos nós, e que bom nós temos essa convicção, né? Que a palavra de Deus é verdade, porque quando Isaías revela coisas sobre Jesus, e esses fatos aconteceram, sobre as nações, esses fatos aconteceram. Então a palavra de Deus, ela se mostra, né? Ela mesmo prova que ela é a palavra de Deus, porque Deus é o Senhor da história, Ele conhece princípio, meio e fim, e Ele vai sempre estar no controle da história da humanidade. E a lição que nós vamos estar estudando hoje, ele fala um pouco da luta da fé, porque realmente é uma coisa que nós temos que lutar constantemente, para manter a nossa fé em alta. Não é fácil manter a nossa fé em alta, porque nós temos problemas sobre a nossa vida na terra. E esses problemas, essas dificuldades, essas incertezas, isso que muitas vezes vem sobre a nossa vida, no nosso dia a dia, às vezes vai roubando a nossa fé. Inclusive as pessoas roubam a nossa fé, quando eles colocam dúvidas sobre Deus, dúvidas sobre a nossa fé, dúvidas sobre a palavra de Deus. E quantos de nós, às vezes, não nos pegamos, né, pensando, duvidando, será que realmente a Bíblia é a palavra de Deus? Será realmente que Deus, Ele luta as nossas lutas, que Deus, esse Deus presente na nossa vida? Então, essas interrogações que muitas vezes as pessoas colocam, a mídia coloca, e tantos, às vezes a gente mesmo coloca sobre a nossa mente, né? Satanás coloca, ele tenta roubar a nossa fé, porque ele sabe que a fé é algo muito especial e precioso na vida do cristão. E nós vamos estudar hoje 2 capítulos, né, de Isaías, mas antes de começar a ler Isaías 63 e 64, nós vamos ler um texto que está em Romanos 4:18. Eu queria que alguém, por favor, lesse para mim, Romanos 4:18. Só. Outro. O outro. Está com ela, o vermelho. Deixa eu ver. Pronto. Resolvi. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito. Então, Abraão, parece que foi fácil, né? Abraão, Deus faz uma promessa para ele, e de repente ele já creu no seu coração, e ponto final. Pensa ver bem quantas noites, quantos dias, quantos anos vieram dúvidas no coração de Abraão, que ele teria um filho e seria pai de muitas nações. Cada ano que foi passando na história de Abraão, Deus chega e faz uma promessa para ele: sai da tua terra, da tua parentela, né, que eu vou fazer você pai de muitas nações, você será, né, o pai dessa nação que eu vou criar. Então, e que vai abençoar todas as nações da terra. Abraão creu e foi. Mas quantas vezes passou no coração de Abraão a dúvida? Abraão não era um super-herói, era um homem como eu e você, que às
Dúvidas certamente vêm sobre a nossa vida quando aquilo que nós acreditamos que são promessas de Deus para a gente, essas promessas não acontecem e nós ficamos com muita dúvida no coração e isso muitas vezes mina a nossa fé. Com certeza, eu não sou o único que passa por isso, eu tenho certeza que você deve passar muitas vezes por essas dúvidas também, né? E Abraão passou, mas aqui o texto nos diz que ele creu contra a esperança, porque ele estava perdendo a esperança de ter um filho, de ser pai de muitas nações. Muitas vezes apareceu isso no seu coração, mas a palavra de Deus nos diz que ele continuou crendo, mesmo duvidando, muitas vezes a dúvida vinha no seu coração, ele continuou crendo, e assim deve ser a nossa vida. E esses textos que nós vamos ler, eles falam um pouco sobre isso, sobre o povo de Israel, que a dúvida pairava no seu coração, mesmo porque aqui Abraão não tinha pecado, mas o povo tinha pecado contra Deus. Eles estavam vivendo uma vida de pecado, e por isso eles estavam perdendo como nação, as suas cidades eram atacadas, muitas vezes vinha fome sobre as suas cidades, eles viam os inimigos muitas vezes entrarem e destruírem, e a dúvida no coração deles: será que Deus é o nosso Deus realmente? Será que nós somos os filhos de Deus? Será que nós somos filhos de Deus realmente? E isso é a dúvida que paira muitas vezes na nossa mente, às vezes como Abraão, que não tinha pecado, mas não estava em pecado naquele momento, e que recebe a promessa de Deus, mas às vezes nós pecamos, erramos, e ficamos na dúvida se nós somos ou não somos filhos de Deus, e é uma luta constante, porque Satanás quer roubar a nossa fé. Então essa luta da fé, da gente primeiro crer que Deus é o nosso Deus, que Ele é o nosso Pai, que nós vamos morar no céu, que nós temos a salvação eterna em Cristo Jesus, isso constantemente o inimigo das nossas almas usa pessoas e usa, às vezes ele lança na nossa mente mesmo, colocando setas malignas para roubar a nossa fé. Então nós vamos lá agora em Isaías 63, nós vamos ver aqui que nós vamos aprender com Isaías assim, como vencer essas dúvidas em relação à nossa fé. Como que eu vou vencer isso? Como que eu venço constantemente? Porque não é uma coisa mágica, é uma coisa que é um exercício constante na nossa vida, e aqui Isaías vai nos ensinando um pouco sobre a gente estar mantendo a fé. Quanto mais a minha fé estiver em alta, mais eu posso vencer, mais eu vou me afastar do pecado, porque eu sei quem é meu Deus, eu sei que eu sou filho de Deus, que eu não nasci para viver no pecado. Então isso é que vai me dar firmeza na fé. Então nós vamos começar a ler aí. Então nós temos que lembrar de algumas coisas. Ele começa no Isaías 63, trazendo para o povo lembranças. Eles deveriam lembrar para que eles pudessem manter a sua fé. Então no versículo, vamos ler aí, versículos 7 a 9, quem tiver com o microfone, por favor. Celebrai as benignidades do Senhor e os seus atos gloriosos, segundo tudo que o Senhor nos concedeu e segundo a grande bondade para com a casa de Israel, bondade que usou para com eles, segundo as suas misericórdias e segundo a multidão das suas benignidades. Porque ele dizia: certamente eles são meu povo, filhos que não mentirão, e se lhes tornou o seu Salvador. Em toda a angústia deles, foi ele angustiado, e o anjo da sua presença o salvou. Pelo seu amor e pela sua compaixão, ele os remiu, e os tomou e os conduziu todos os dias da antiguidade. Então o que Isaías começa a falar com eles? Gente, Deus é benigno. Vamos lembrar dos
feitos de Deus. Nós temos que celebrar os grandes feitos de Deus. O que Deus fez com o nosso povo? O que Deus, Ele articulou? Primeiro, eles certamente, Isaías queria que ele se lembrasse de Abraão, como ele tornou Abraão o pai das nações, de Jacó, de José, que foi para o Egito, e ali a nação cresceu, como Deus de uma forma miraculosa os tirou ali. Então ele queria que eles lembrassem do que Deus tinha feito na vida deles, e essa é uma realidade da nossa vida. Quando nós estamos perdendo a nossa fé, a primeira coisa que nós temos que pensar é olhar para Deus, como Ele é benigno e o que Ele já fez na nossa vida. Quantos milagres. Nós temos, às vezes, a nossa mente, ela tem uma tendência a só olhar o negativo, o que aconteceu de fracasso na nossa vida, as dificuldades que nós estamos passando. O nosso foco fica sempre nisso. E esse é um grande erro na batalha da fé. A batalha da fé, nós temos que olhar o que Deus já fez. Quantos milagres Deus já fez na nossa vida. Nós esquecemos, quando nós olhamos para trás, 15, 20 anos, 5 anos atrás, e Deus, nós clamamos a Ele, Ele fez um grande milagre na nossa vida, Ele nos livrou, Ele nos presenteou, Ele fez coisas maravilhosas na nossa vida. E quando nós pensamos dessa forma, começamos a olhar para trás e lembrar dos grandes feitos de Deus. Então, aqui Isaías estava falando com o povo exatamente isso. Eles começaram a lamuriar, a reclamar dos ataques dos inimigos, das dificuldades. Deus se esqueceu da gente. De repente, Isaías falou: gente, vamos celebrar o Senhor. Começa a louvar o Senhor. Olha o que Ele fez, as benignidades dele sobre a gente. Nós não éramos nada e nós nos tornamos uma nação. Deus nos livrou de quantos inimigos, de quantas vitórias Ele nos deu no passado. Então, essa deve ser uma constante na nossa vida. Talvez você tenha entrado aqui, né, nesta manhã, às vezes frustrado, né, com dificuldade, a fé em baixa, mas certamente Deus te trouxe aqui para que você começasse a olhar lá no passado. Olha que coisa maravilhosa que Deus te fez. Onde você estava lá e onde Deus te tirou. O que Ele te fez na sua vida. Quantas bênçãos ao longo dessa história, dessa vida que a gente tem. Então a gente olha o fracasso deste momento. Essa é uma tendência nossa. Então, é importante, na luta, para a gente manter a nossa fé, para a gente continuar tendo fé, porque a fé é que vai fazer com que a gente tenha a vitória. Tá lembrando dos grandes feitos de Deus. Nós temos que ter isso em foco, como um foco na nossa vida. Mas, além disso, nós temos também lembrar do pecado. Do pecado. Olha aqui que ele diz no versículo 10, por favor, leia. Mas eles foram rebeldes e contristaram o seu Espírito Santo, pelo que se lhes tornou inimigo, e ele mesmo pelejou contra eles. Então nós vemos aqui, eles foram rebeldes e contristaram o seu Espírito, e fala aqui, ele mesmo pelejou contra eles. Quem que pelejou contra eles? Deus mesmo pelejou contra eles. Deus mesmo, às vezes, que manda uma luta sobre a nossa vida. Por quê? Porque Ele nos ama. Porque nós estamos em pecado, nós estamos desviando do caminho que nós deveríamos estar. E Deus, imediatamente, por amor a nós, Ele manda a luta, a peleja. Eles estavam reclamando da peleja, só que eles estavam em pecado. Isaías falou: gente, vamos lembrar dos grandes feitos de Deus. Agora, olha para a gente, nós estamos em pecado. E ele se inclui ali, mas é claro que ele estava falando especialmente porque o povo estava disperso, longe de Deus, pecando, fazendo tudo de errado, injustiça social,
até os sacerdotes estavam com a sua vida em pecado, aqueles que falavam que eram mais excelentes, que conheciam as Escrituras. Eu conheço muito. Não adianta conhecer muito a Bíblia e não praticá-la. Não adianta. Tem pessoas que ficam admiradas com o conhecimento bíblico de determinadas pessoas, mas a vida não condiz com aquilo que ele conhece da Bíblia. Não adianta isso. O conhecimento é importante, mas o conhecimento que a gente coloca em prática, que a gente exercita, senão não tem sentido. É melhor você conhecer menos e praticar do que ser uma pessoa. Quantas pessoas, né, que conhecem demais, mas a vida não é digna daquele que conhece. Ele conhece e é pior, porque quanto mais você conhece, mais Deus vai te cobrar lá na frente, porque você deveria exercitar melhor. Sim. Exatamente. Estou falando, não adianta você conhecer, mas não exercer, não ter a fé. Porque você pode conhecer e não ter a fé naquele momento. Porque quem tem a fé, acredita que Deus vai ajudá-lo, que a luta vem, mas ela passa, que o pecado ele está próximo e é difícil de vencer, mas ele pode vencer pela fé, né? E assim, a gente tem que tomar cuidado, que a Bíblia fala, né, muito claro, aquele que está em pé, cuide para que não caia. Então é um cuidado constante. Eu tenho que estar cuidando o tempo todo, porque o pecado, ele está assim, o tempo todo ao nosso redor. É fácil pecar, porque é uma tendência do ser humano pecar. O ser humano tem uma tendência à desobediência. Aí, não, é porque o mundo é difícil. Não é difícil, é porque Adão e Eva, o mundo era fácil. O mundo para eles era fácil. Eles estavam ali, vivendo no Éden, faltava nada. Todo dia Deus conversava com eles, vinha na viração do dia, conversava com eles, mas assim mesmo, quando é oferecido para eles, né, o fruto, e o fruto, ele falou, se você comer desse fruto aqui, você vai ser igual a Deus. Ou seja, independência de Deus, você não precisa mais conversar com Deus, você não precisa pedir opinião a Deus, você não precisa, né, de forma nenhuma estar obedecendo. Agora a vida é sua, e essa tendência ao pecado que existe dentro do coração do ser humano, a gente percebe isso claramente. A criancinha pequena que já toma o carrinho do outro, ele está cheio, está 10 carrinhos com ele, aí dá um carrinho só para o outro, ele vai no carrinho do outro para tomar o carrinho do outro. Por quê? Egoísmo que já está ali dentro, né? É o ser humano que precisa ser educado na palavra de Deus. A gente tem que estar sendo educado e praticando aquilo constantemente, né, para que a nossa fé possa crescer e ser agradável ao Senhor. Então, o pecado, ele é algo terrível que nós temos que estar lembrando, porque muitas vezes a gente está reclamando, Deus não está fazendo isso comigo, não sei o quê, mas às vezes é o pecado. Então, Isaías fala, olha, a culpa não é de Deus, não. A culpa não é de Deus. A culpa, nesse caso aí, é nossa, pelo nosso pecado. Nós nos afastamos. É claro que nem sempre a luta é por causa do nosso pecado. A luta, às vezes, vem porque é da vida. E às vezes vem porque Deus permite, porque Ele tem um propósito naquilo. Abraão estava em pecado? Não, mas ele seria o pai da fé. E Abraão ensina para nós até hoje a história de Abraão, o que Abraão fez. Por que Deus permitiu? Hoje, certamente, ele fala, está vendo, Abraão? Se você tivesse passado por aquilo tudo e tivesse perseverado e esperado com paciência, quantos anos foram, quantas dúvidas tiveram no seu coração, mas lá na frente, você venceu e você ensina até hoje. Você está lá
na Igreja Batista Moriá, ensinando essa manhã. Por quê? Porque ele perseverou na sua fé. Então, muitas vezes Deus tem lutas que a gente passa e que a gente ensina para as pessoas depois. São lutas difíceis, no momento é difícil. Mas depois passa o tempo, a pessoa passa pelo mesmo problema que você, fala, olha, você vai vencer se você tiver fé, porque eu também passei por isso e eu venci. Deus me ajudou. Então, é importante isso. Agora, é importante também a gente lembrar da salvação que Deus pode promover. Versículo 11 a 14. Alguém, por favor, leia. Então o povo se lembrou dos dias antigos de Moisés e disse: onde está aquele que fez subir do mar o pastor do seu rebanho? Onde está o que pôs nele o seu Espírito Santo? Aquele cujo braço glorioso ele fez andar à mão direita de Moisés, que fendeu as águas diante deles, criando para si um nome eterno. Aquele que os guiou pelos abismos como a cavalos no deserto, de modo que nunca tropeçaram. Como o animal que desce aos vales, o Espírito do Senhor lhes deu descanso. Assim guiastes o teu povo, para te criares um nome glorioso. Então nós vemos aqui, né? Ele começa a citar para eles a salvação que Deus deu através de Moisés. O povo estava lá no Egito, era cativo, ou seja, aquilo ali ele estava simbolizando o cativeiro deles com o cativeiro, aqui em Isaías, pelo pecado. Eles aqui estavam cativos pelo pecado. O povo de Israel estava no Egito, cativo. Faraó ali simbolizava Satanás que aprisiona o homem, que estava aprisionando o povo de Israel ali. E Deus usa Moisés, e aí ele começa a citar aqui o que tinha acontecido, porque nós temos que lembrar também da grande salvação que Deus nos deu, através de Jesus Cristo. Moisés simboliza ali a salvação do povo de Israel, ele estava simbolizando Jesus que nos salvou, que nos libertou do cativeiro do pecado. Então, muitas vezes você fala, mas eu não consigo me libertar do pecado, eu estou nessa situação, mas é o pecado, eu sei que é o pecado, mas eu não consigo me libertar. Vai para Jesus. Às vezes a gente quer a libertação pela nossa própria força. O povo poderia sair do Egito com a sua própria força? Eles não sabiam nem lutar. Faraó era o Egito era o maior exército do mundo. Como é que eles iam lutar? E não, agora nós vamos nos libertar. Só através de um milagre vindo de Deus. E o maior milagre que nós recebemos na nossa vida foi Jesus, que nos liberta do pecado, que nos traz salvação. Então nós temos que estar aqui lembrando, e Isaías traz aqui para eles a lembrança, como Deus é que poderia libertar, como só Deus era salvação para eles, que não era na força deles, que eles não poderiam. E aqui ele fala assim, no versículo 14, eu acho interessante, ele diz assim, na parte B, assim guiaste o teu povo para te criares um nome glorioso. É para a glória de Deus, não é só para nós ficarmos bem, não. É porque Deus, quando Ele nos traz grande salvação, como Ele trouxe lá no Egito, o povo de Israel saindo de forma miraculosa, as 10 pragas, o mar vermelho, tudo que Deus fez pelo seu povo. E quando a gente começa a olhar aquilo, a glória de Deus, o nome de quem que foi glorificado? O nome de Deus. Ninguém podia fazer aquilo.
Moisés não podia fazer aquilo, nenhum daqueles do povo poderia fazer aquilo, só Deus poderia dar uma salvação tão grande, tão maravilhosa como foi dada ali. Então, Isaías começa a trazer a mente dele, lembra, gente, lembra de quem é Deus, os milagres que ele fez, a salvação que ele dá. O Deus que fez o milagre lá, ele pode continuar fazendo. O milagre nos dá trazer a salvação. Nós dependemos apenas de Deus. Então, quando uma situação na sua vida parece impossível, temos que analisar quem é Deus, celebrar Deus, o que Ele fez no passado na nossa vida, porque é importante a gente estar lembrando. Na verdade, a gente devia ter um caderno, porque a nossa mente é muito falha, um caderno de vitórias. Eu acho que a gente tinha que ter isso, um caderno de vitórias. Por isso que eu gosto muito do Projetando 2000, nós vamos agora, no final do ano, fazer Projetando 2019 com jejum e oração. Eu tenho todos guardados, desde que nós começamos. Todas as vezes que eu vou escrever o que eu pretendo para o próximo ano, as vitórias, eu dou uma lida em todos. Eu passo momentos de glorificação a Deus, pelo que Deus já fez. É importante a gente relembrar. É importante a gente olhar que nós não vivemos a nossa história sozinhos, porque tinha coisa que seria impossível pelas nossas forças, pela nossa inteligência, pelos nossos recursos, seria impossível, só Deus que pôde fazer, só Deus. E a gente passa a glorificar, a gente lembra de Deus, a gente analisa a vida da gente, Isaías chama eles a uma análise. Olha aqui, você está roubando a sua fé, é o seu pecado, é o nosso pecado que está roubando a nossa fé, porque quando a gente olha para trás, a gente só pode glorificar Deus, os milagres que Ele fez. E aqui, ele enfatiza, né, os dias de Moisés, porque é só Deus que pode dar a salvação. Ele fala, olha, tinha jeito do povo sair? Ele estava dizendo em outras palavras, tinha jeito do povo sair dali? Não tinha jeito. Só Deus para fazer os milagres. Vamos lembrar, gente, certamente aqui, Isaías escreve de uma forma resumida, mas na conversa do dia a dia ali com o pessoal, gente, lembra das trevas que Deus mandou sobre o Egito? Aí o rio, que se tornou em sangue, e a multiplicação lá das rãs, e a morte dos primogênitos, e quem se protegeu, estava ali, protegido pelo Senhor, nenhum primogênito morreu, e nós saímos, de repente o faraó veio com um exército, com o melhor do seu exército, não tinha escapatória para a gente, de repente Deus fala, marchem, nós marchamos, atravessamos o Mar Vermelho, e o tempo todo nós estávamos protegidos pela nuvem. Então traz à mente os grandes feitos do Senhor. O nome do Senhor é glorioso, e o nome do Senhor é glorificado quando Ele faz milagre na nossa vida. Deus não faz milagre na sua vida só para você falar, Deus fez um milagre na minha vida, não, é para que o nome dEle seja grande, para você testemunhar do nome dEle. O que Isaías está dizendo aqui, ele falou assim, não é só para guiar o povo, não, é para criar um nome glorioso para Deus, porque Ele merece toda a honra e toda a glória, porque é Ele que faz. Então Ele chama a atenção do povo, olha, nós somos seu povo, mas Deus, Ele quer que entendamos e lembremos do que Ele pode fazer. E quando parece impossível, como foi impossível no tempo de Moisés, o livramento do povo, é Deus que faz. É Deus que faz. Então, a fé é a gente acreditar que aquilo que não tem jeito aos nossos olhos, com os nossos recursos, vai acontecer, porque Deus é glorioso, Deus é grande. E Deus muda todas as coisas. Então, se parece impossível aos homens, é possível a Deus. Então, é isso que tem que estar incutido na nossa mente, o tempo todo, né? Agora, é importante também que a gente busque algumas coisas, não só fiquemos na nossa lembrança, mas que a gente venha buscar. Vamos ler aí
o capítulo 63 de Isaías, versículo 15 e 16, por favor. Atenta do céu e olha a tua santa e glória habitação, onde estão os teus zelos e as tuas obras poderosas. A ternura do teu coração e a tua misericórdia se detêm para comigo. Mas tu és nosso Pai, ainda que Abraão não nos conheça, e Israel não nos reconheceu. Tu, ó Senhor, és nosso Pai, nosso Redentor, e o teu nome desde a antiguidade. Então ele vem trazendo aqui a memória, que adianta a gente ficar só lembrando do passado, quando vem as lutas? Não. Tem que reconhecer. Aqui ele fala assim, no 16, mas tu és nosso Pai, ainda que Abraão não nos conhece. Porque Abraão era do passado. As experiências de Abraão foram as experiências de Abraão. Agora são as nossas experiências com Deus. Nós temos que buscar Deus hoje. Então as experiências dos meus pais não servem para mim. As minhas experiências não vão servir para meus filhos. Eles têm que buscar a sua própria experiência. É o momento da luta que eles tiverem, a dificuldade que eles tiverem, eles vão ter que clamar a Deus, buscar a Deus. Então aqui ele começa, vai lá no passado, traz a lembrança, e que é importante na nossa fé, a gente lembrar, mas também ele traz, que não adianta a gente ficar só lembrando. Tem gente que fala assim, quando lá no passado eu tive uma experiência com Deus, eu era tão crente, agora eu estou tão fraco na fé. Gente, Deus, Ele queria só te dar experiência do passado? Não. Deus, Ele continua sendo Deus. Isaías traz isso aqui, de uma forma tão clara para eles. Deus continua sendo Deus. Nós não podemos ficar também só lá no passado. O passado, nós temos que lembrar. Quem é Deus? Lembrar que o povo pecou também, e Deus perdoou. Que nós também podemos ter os nossos pecados perdoados. Nós temos que lembrar dos grandes feitos de Deus. Agora, é o momento, cada luta, cada dificuldade que nós passamos, essa fé tem que estar em alta, porque a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Se nós perdermos a fé, nós certamente estamos completamente distantes daquilo que é o propósito de Deus. Nós temos que entender que somos filhos de Deus e que nós podemos ir até Deus, buscar a Deus, né? O versículo 8 desse capítulo diz, né, porque ele dizia, certamente eles são meu povo, filhos que não mentirão, e lhes tornou o seu Salvador. Somos filhos. Todas as vezes que todas aquelas pessoas que entregam a sua vida a Jesus Cristo se tornam filhos de Deus. E se somos filhos de Deus, nós podemos ir até o nosso Pai. Nós podemos buscá-lo nas nossas dificuldades. Quando nós somos crianças, por isso que Jesus Cristo falou que nós deveríamos ser como crianças. Porque a criança, ela, na menor dificuldade dela, o que ela faz? Recorre ao pai, recorre à mãe. Menor dificuldade. Nós, quando nos tornamos adultos, o que nós fazemos? Nós queremos nós mesmos resolvermos, porque não, agora é minha vida. Por isso que Jesus Cristo falou que nós temos que ser como criança, porque deveríamos ser como criança. Qualquer dificuldade nossa, primeira coisa que nós temos que fazer? Antes de ir no médico, antes de ir no economista, antes de tentar uma pessoa para resolver, buscar o Pai. Pai, Ele que pode resolver os nossos problemas. Então, aqui Isaías, ele traz aqui essa experiência. Versículo 17 a 19, por favor. Fala aqui sobre as raízes, né, do pecado, que nós temos que tomar cuidado com o pecado. Porque o Senhor nos fazes errar dos teus caminhos, porque endureces o nosso coração, para que não temamos. Volta por amor dos teus servos, as tribos da tua herança.
Só por um pouco de tempo o teu santo povo a possuiu. Nossos adversários pisaram em teu santuário. Somos feitos como aqueles sobre quem tu nunca dominaste, e como os que nunca se chamaram pelo teu nome. Então, eles estavam se sentindo como? Como distante de Deus. Isso é o que o pecado faz com a gente? O pecado faz isso com a gente. A gente quando peca, a gente se sente distante de Deus, e é verdade, porque os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Então, quando eles pecam aqui, eles sentem dessa forma, eles que eram herança de Deus, povo de Deus, agora aqui eles falam, é como se nunca se chamaram pelo teu nome, é que parece que nunca tivemos uma experiência com Deus, nós nunca tivemos experiência com Deus, então nós temos que ir até o nosso pecado, chamar o pecado pelo nome, se é uma briga que nós tivemos com o nosso irmão, se é a ira, se é o pecado sexual, se é uma mentira constante na nossa vida, nós temos que chamar pelo nome, o pecado, para que possamos arrepender desses pecados, para que Deus é santo, Ele não pode de forma nenhuma se contaminar com o pecado das pessoas. Abra aí, Tiago, capítulo 2, versículo 13. Depois nós vamos voltar para aqui de novo. Tiago 2, versículo 13. Por favor, se você achou, leia. E atentastes para o que traz o traje precioso, e lhe dissestes, assenta-te tu aqui no lugar Tiago 2,13. Porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia, e a misericórdia triunfa do juízo. Então nós vemos aqui, o juízo é sem misericórdia para aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. A misericórdia de Deus, ela é grande, porque o que nós merecíamos? O que nós merecíamos? A morte. Merecíamos que Deus, quando nós pecássemos, conheço Deus, estou vivendo com Deus, estou tendo experiência com Deus, eu pequei, o que eu merecia? A morte. Mas a misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. Nós não somos consumidos porque Deus é misericordioso. Ele sabe, né, que há uma luta constante dentro de nós com o pecado. É terrível, o pecado ele tenta de todas as formas nos afastar de Deus, porque ele sabe que com isso nós seremos derrotados, e isso traz uma inquietação na nossa alma, nós não ficamos felizes, podemos até no momento do pecado estar felizes, porque muitas vezes o pecado traz prazer, mas é aquele momento, porque quem conhece a Deus, pecou, sai dali depois arrasado. É impossível uma pessoa que conhece a Deus de verdade, e todos nós estamos sujeitos, mesmo conhecendo a Deus, porque o povo, aconteceu isso com o povo, e a gente vê isso constantemente. Fala assim, fulano pecou, não é crente não, às vezes é crente, gente, é crente, falhou, o pecado foi mais forte do que o que ele deveria suportar. Por quê? Porque ele estava fraco espiritualmente. Há uma luta constante da carne contra o espírito. Abre aí Romanos 7. Vamos ler um texto aqui que fala sobre essa luta, né? Romanos 7. Alguém lê o versículo 14, depois o 23 e o 24. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sobre o pecado. Agora é o 22? 23 e 24.
23. Mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado, que está nos meus membros. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Então aqui, Paulo, mostrando que é uma luta, porque ele chega a dizer aqui nesse capítulo, depois você lê com mais calma, o mal que eu não quero fazer, esse eu faço, e o bem que eu quero fazer, eu não consigo. Por quê? Porque a carne, o tempo todo está lutando contra o espírito. A carne quer o quê? Pecar. Nossa carne quer pecar. O tempo todo nós queremos pecar. E é uma batalha espiritual, porque nós sabemos espiritualmente que nós não devemos pecar, porque o pecado nos afasta de Deus, o pecado vem e traz derrota, mas a carne, ela nos puxa para o pecado o tempo todo. Então ele fala, miserável homem que sou. Ele chega e chama, miserável homem que sou. Eu sei que eu estou errado, sei que eu sou um miserável, porque Deus é tão bom comigo, e vem na minha mente o pecado, eu peco muitas vezes, porque o pecado, ele é terrível na nossa vida. Então nós temos que tomar muito cuidado, mas graças a Deus, né, que existe a salvação para o nosso pecado, né, que é a salvação em Cristo Jesus. Mas aqui no capítulo 64, ele começa a mostrar um pouco sobre essa questão. No 63, ele mostra as lembranças que devemos buscar, e aqui no 64 ele fala, olha, vamos buscar a salvação plena, vamos buscar em Deus, né? Versículo 1 a 3. Se fendesses os céus e descesses, e se os montes se escoassem diante da tua face, como quando o fogo inflama a lenha e faz ferver as águas, para fazeres notórios o teu nome aos teus adversários, assim as nações tremessem da tua presença. Quando fazias coisas terríveis que não esperávamos, descias e os montes se escoavam diante da tua face. Então ele traz aqui uma coisa importante para a gente, Isaías, e ali para o seu povo. Ele começa a mostrar que não é na nossa força, é Deus. É Deus que pode nos libertar do pecado. Só Deus que pode. Ele começa a dizer, se fendesse os céus e descesse, os montes tremessem na tua presença, como o fogo inflama os gravetos. Ele começa certamente a trazer à memória do povo coisas que lá no passado Deus fez para livrá-los dos inimigos e do pecado. Certamente vem à memória deles, quando fala em fogo aqui, quando Moisés subia o monte e descia trovões, relâmpagos, o fogo do Senhor no céu, e o povo ficava longe do monte de medo, mas com temor no coração. E certamente quando aparecia aquela presença tremenda de Deus, eles ficavam arrependidos dos seus pecados. E hoje nós temos a presença de Jesus na nossa vida. Nós temos o fogo do Espírito Santo, que é muito mais que o fogo que aparecia lá no monte. O fogo do Espírito Santo que pode nos ajudar. A palavra de Deus nos diz que o Espírito Santo nos ajuda nas nossas fraquezas, né? Que Ele está ao nosso lado, nos lembrando o tempo todo da palavra de Deus. Então por isso que é muito mais difícil você pecar se você estiver cheio do Espírito Santo, claro. Porque quando você está cheio do Espírito Santo, e como é que você vai se encher do Espírito Santo? Tendo uma vida de oração constante, de olhar a palavra de Deus e colocá-la em prática, de perdão, de não deixar que a mágoa entre dentro do coração. A pessoa que deixa a mágoa
entrar dentro do seu coração, contra um irmão na igreja, contra uma pessoa lá fora, aquilo ali corrói a sua alma, é um perigo. E aquilo ali vai crescendo, quando ele assusta, ele se envolve em outros pecados, porque é assim que o pecado faz, ele entra, de uma forma ou de outra, ele vai entrando na nossa vida, e se a gente der uma brechinha, aquela semente vai crescer e vai ser uma grande árvore, que vai destruir a nossa vida. Então nós temos que tomar cuidado, porque Deus, Ele tem uma salvação tão grande para as nossas vidas, e quando nós temos essa convicção no nosso coração, a nossa fé aumenta, nós conseguimos lutar nessa vida. Quando nós duvidamos, será que eu sou salvo realmente? Será que esse negócio é verdade, eu vou morar no céu? Isso é uma brecha para a gente pecar. Quando nós começamos a duvidar disso, é porque nós já não estamos sentindo mais a presença de Deus, já não estamos sentindo mais a comunhão com os irmãos, nós temos o conhecimento, mas nós não estamos vivendo. Não adianta o conhecimento. Quantas pessoas ao longo da história de vocês, eu estou falando porque eu sei disso, ao longo da minha história eu vi que tinham um conhecimento bíblico, que frequentava a igreja, que estava à frente de igrejas, isso, claro, muitos até pastores, que hoje estão completamente afastados de Deus, porque acharam que só o conhecimento era suficiente. Não é. Você tem que tomar café com Jesus, você tem que almoçar com Jesus, você tem que jantar com Jesus, você tem que dormir com Jesus. Jesus tem que ser o dia inteiro na sua vida, e acima de tudo, obedecer a Jesus. Quando Jesus Cristo fala em relação ao perdão ao seu irmão, e ele coloca parábolas tão importantes, mostrando assim, que Deus nos perdoa, sua graça sobre nós, nós não merecemos, e Deus nos perdoa, e nós não vamos perdoar o nosso irmão. Não deixa jamais que isso contamine seu coração. Sim. Com certeza, é o prosseguir. A vida cristã não é uma coisa que pode parar. Todas as vezes que você para, você começa a olhar para o lado. Agora, quando você prossegue, você olha para o alvo, que é Jesus. Então, você vai para o alvo. Eu paro, aí eu começo a observar que o irmão tem falha, vem dúvidas sobre a minha cabeça, né? Eu creio que quando Satanás vai ali e oferece para Eva o fruto, Eva estava pensando, parada, se ela tivesse fazendo alguma coisa, por isso que tem um ditado que cabeça vazia é a oficina do diabo, e é verdade, porque quando a gente fica parado, pensando, e olhando uma coisa, olha o pecado, nós temos que ocupar a nossa mente, especialmente com as coisas de Deus, para que, e ter esse entendimento, né, da grandeza de Deus, do poder de Deus, é Deus que faz, por isso nós temos que estar nos pés dEle, e não adianta, um dia todo mundo, quando Isaías traz isso aqui, ele fala de coisas estrondosas, coisas grandiosas, coisas que vão marcar a história, que marcaram a história deles e que vão marcar a história, como vai acontecer está descrito em Apocalipse 6, né, que os grandes, né, todo mundo vai ter que ver os acontecimentos que vão acontecer na terra, o terremoto, né, o sol se aquecer, a lua se escurecer, todos vão ver a grandeza de Deus e vão ter que reconhecer através dali, confessando ou não confessando, né? Então a gente tem que ter
isso na nossa mente. Agora, é importante a gente estar perseverando. Versículo 4 e versículo 5. Nós temos que perseverar nessa nossa caminhada. Primeiro, esperando em quem? Esperando em Deus. Esperando em Deus. Versículo 4 e 5, capítulo 64. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu Deus, além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Sais ao encontro daquele que com alegria pratica justiça, daqueles que se lembram de ti nos teus caminhos, eis que tirastes. Porque pecamos, por muito tempo temos pecados e havemos de ser salvos? Por muito tempo temos pecado e havemos de ser salvos. Então, é importante a gente entender a paciência de Deus com a gente. Deus é paciente demais. Quando a gente olha para a gente merecia, né, nada de Deus, não merecia nada de Deus. Mas Deus, Ele é paciente em trabalhar com a gente. E aqui Ele fala assim, porque desde a antiguidade não se ouviu, no versículo 4, nem se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Deus está trabalhando. E Ele é paciente para trabalhar na nossa vida. Olha o exemplo de Moisés. Moisés viveu 40 anos no Egito, sendo criado lá nas leis de Faraó, no conhecimento científico e tudo mais, mas tendo o conhecimento também de Deus, um conhecimento superficial. De repente, ele mata um egípcio e foge para o deserto. 40 anos no deserto. Por que 40 anos? Porque Deus estava trabalhando com Moisés, a sua paciência. Porque Deus sabia que ele precisaria de muita paciência, porque ele ia lidar com um povo de coração duro, obstinado, no deserto, durante mais 40 anos. Então, muitas vezes a gente não entende a estratégia de Deus. Por que Deus não me deu essa bênção ainda? Por que eu ainda não entrei na terra prometida que Deus tem para a minha vida? Simplesmente porque Deus está trabalhando por você, por sua causa. Porque você ainda não está preparado para receber essa bênção. Porque não é o momento. O grande problema do ser humano é não saber esperar o tempo de Deus. Eu estou falando do ser humano, nós que somos cristãos, né? É esperar o tempo de Deus, o momento de Deus. Nós apressamos quantas coisas e pagamos por isso. O povo não entrou na terra prometida imediatamente ao sair do Egito, por quê? Porque o povo não estava preparado, pecou, começou a murmurar contra Deus e tal, não confiou, não teve fé, mandou os espias voltaram, que eram os príncipes, eram os que tinham que influenciar de forma melhor, e fala, não, nós vamos conquistar aquela terra, Deus prometeu, vamos lá, a terra é boa realmente. Eles vieram com uma imagem negativa, é boa, mas tem gigantes, tem cidades fortificadas, não dá para entrar lá não. E o povo chorava, o povo reclamava, e o povo murmurava, exatamente porque não esperaram no Senhor. Fé é preciso espera. Abraão esperou, Moisés esperou, Davi esperou para ser rei. Foi ungido, mas esperou. E nós queremos tudo. Hoje, então, que nós vivemos a época do tudo rápido, controle remoto, fast food, tudo tem que ser muito rápido. Ninguém tem paciência. Se você sentar num restaurante, a comida levar mais do que meia hora, você já está, nossa, a comida está demorando demais, não sei o quê. Nós não temos nenhuma paciência.
E a impaciência, né? A impaciência, ela é amiga da desistência. Nós desistimos das nossas bênçãos, das nossas vitórias, daquilo que Deus tem prometido para a gente, porque no meio do caminho nós ficamos impacientes. E não, acabou, não vou mais. Todas as pessoas que obtêm as suas vitórias é porque elas foram pacientes, esperaram no Senhor, entregaram na mão do Senhor, porque sabem que tem um Deus que trabalha por ele. Deus trabalha pelas minhas causas. Então, muitas vezes, eu estou num processo e falo, está demorando demais. Eu não paro para pensar que eu sou filho de Deus e que Deus está trabalhando. Se não aconteceu ainda, porque não é o momento. Ele está trabalhando no meu caráter, Ele está trabalhando na minha vida. Então, é importante que eu tenha isso no meu coração. Versículo 5 até o 7. Não, 6 e 7. Mas todos nós somos como imundo, toda a nossa justiça como trapo de imundícia, todos nós caímos como a folha, e as nossas curvas como um vento que nos arrebata. Já ninguém há que invoque o teu nome, que desperte e de ti tenha, porque esconde de nós o teu rosto e nos faz derreter por causa de nossas iniquidades. Então nós vemos aqui alguns, Isaías coloca isso, certamente porque alguns estavam dizendo o seguinte, espera aí, eu sou povo, nós somos povo de Deus, nós somos especiais. E aqui Isaías coloca para eles, somos como imundo, todas as nossas justiças como trapo de imundícia. Trapo de imundícia era o pano que a mulher colocava na época da sua menstruação. Não tinha mods aí, a modernidade, tanto de água que nós temos. Era aquele trapo. Isaías fala com eles, olha, por melhor que você seja, por mais justo que você seja, tá bom, nós somos filhos de Deus, mas as nossas justiças são como trapo de imundícia. Nós não merecemos nada de Deus. Ele coloca de forma clara, porque às vezes a gente fica questionando exatamente, Senhor, mas eu sou teu servo, eu faço tantas coisas pelo Senhor, eu trabalho na tua casa, eu ajudo fulano, eu ajudo ciclano, eu faço isso, eu sou tão bom, por que o Senhor não me abençoa? Gente, nós não merecemos nada não, tudo é misericórdia de Deus sobre a nossa vida, tudo é misericórdia de Deus. Então quando nós entendemos isso está na nossa mente, nós somos gratos por todas as coisas, deveríamos ser gratos já só pela nossa salvação, é suficiente. Você vai morar no céu, porque a vida aqui passa, estou vivo hoje, amanhã posso não estar, passa. Oi. Sim, nossa justiça própria é orgulho. Quando nós falamos assim, eu sou justo, nós até paramos para pensar no filho, o outro filho do pai do filho pródigo. Quando ele chegou, o pai fez uma festa para o filho, porque tinha retornado. O que o outro filho falou? Pai, espera aí, o senhor está matando o bezerro cevado, o senhor nunca fez isso por mim? Eu que fiquei aqui o tempo todo, eu que sou seu filho bom, que nunca te traí, que não gastei a sua fortuna lá. Ele não entendeu a graça de Deus, ele não entendeu que Deus é gracioso, e quando você tem um filho que está perdido, que resgata, você tem que fazer festa realmente, porque é uma bênção isso, né? Para Deus isso é muito precioso, quando um filho se arrepende, etc. Por isso, esse entendimento nosso que, olha, não é pela nossa justiça, devemos ser justos, devemos melhorar a nossa vida, claro, porque isso agrada a Deus. E o filho não comia lá porque não queria. Às vezes a gente fica reclamando, Deus, mas está dando para o outro,
se nós estamos dentro da casa de Deus e não estamos participando da festa, gente? A festa deveria ser o tempo todo. Tem gente que está aqui dentro da casa de Deus emburrado o tempo todo, achando que o outro irmão é pecador, que isso, e acusando, e viva a festa de Deus. Aqui a festa, Deus está o tempo todo querendo que a gente viva na sua festa. Você está dentro da casa de Deus e não está usufruindo da festa de Deus? Então vamos usufruir. Só para a gente terminar, vamos ler versículo 8 a 12, para encerrar. Alguém lê? Mas agora tu és nosso Pai. Ó Senhor, nós somos o barro, tu és o nosso oleiro, e todos nós somos obra das tuas mãos. Ó Senhor, não te ires tanto, nem te lembres para sempre da maldade. Olha, nós te pedimos, todos nós somos o teu povo. As tuas santas cidades se tornaram em deserto. Sião virou um deserto, Jerusalém uma desolação. A nossa santa e gloriosa casa, onde nossos pais te louvavam, foi destruída pelo fogo, e todos os nossos lugares agradáveis se transformaram em ruínas. Diante dessas coisas, tu ainda te conterás, ó Senhor. Ficarás calado e nos afligirás ainda mais? Então, aqui, Isaías está mostrando para eles que, no versículo 8, diz o seguinte: Senhor, tu és nosso Pai, nós somos o teu barro, e tu nosso oleiro, e todos nós, obra das tuas mãos. Então, ele estava dizendo o seguinte: olha, nós estamos nas tuas mãos. Você tem que entender isso. Você é um barro na mão do oleiro. E muitas vezes a aflição vem porque Deus está te moldando. Aí eles começam a dizer: por que nos afligiriam? Deus está moldando, gente. As aflições vêm sobre os ímpios e sobre os justos. E muitas vezes você não questione, ore apenas. Ore para que Deus te livre. Ore tendo fé que o livramento virá sobre a sua vida. Mas entenda também que nós somos barro na mão do oleiro. E muitas vezes as aflições vêm sobre a nossa vida, é Deus fazendo um vaso melhor. Muitas vezes Ele quebra para fazer um vaso melhor. Então nós temos que estar lutando o tempo todo para que a nossa fé não seja roubada. De forma nenhuma. Nós temos um Deus grandioso. Vamos lembrar dos seus grandes feitos. Vamos lembrar que Ele luta as nossas lutas. Vamos lembrar que Ele tem propósitos nas nossas lutas e que Ele é o único que pode nos dar livramento de toda e qualquer luta. Então não perca jamais a sua fé. Isaías queria inculcar na cabeça do seu povo exatamente: não perca a sua fé. Nós temos um Deus que trabalha por nós e Deus está nos moldando no meio desse caminho. Amém? Feche seus olhos e vamos orar. Pai, nós louvamos o teu nome, te agradecemos pela tua palavra e te agradecemos, ó Deus, porque nós temos um Deus que trabalha por nós. Muitas vezes, Senhor, no meio da luta nós não entendemos e às vezes até perdemos a nossa fé. Senhor, que não seja assim. Ó Deus, mesmo que a dificuldade pareça que esteja aumentando, que a gente persevere em oração, persevere na tua presença. E com certeza, ó Pai, o Senhor nos mostrará algo maior, algo melhor, e o Senhor estará trabalhando na nossa vida para que possamos contar os teus grandes feitos. Ó Deus, porque só o Senhor é Deus, só o Senhor merece a nossa adoração, e nós queremos toda a nossa vida te reverenciar. Muito obrigado, ó Deus, pela tua palavra, que o Senhor complete aquilo que eu não pude falar nessa manhã no coração de cada um dos meus irmãos, ó Pai. Te peço isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe.